Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veja bem, o irmão vai destacar aí a palavra casa, a palavra rocha. Vamos lá. Aí ele diz assim, pode passar. Aí depois você volta para aí. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque ela estava o quê? Edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Agora o Senhor muda a tonalidade. Compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27, aí diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela, e a casa caiu. E foi o quê? Grande a sua queda. Tem muita gente que está caindo, irmão, e a queda é grande. Pode passar, 28. Pronto, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Agora volto para o 24. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês observarem, nós temos aqui 2 homens, 2 casas, 2 construções. Vamos lá, nós temos o quê? 2 homens, o que mais? 2 casas e o que mais? 2 construções. Também temos 2 fundamentos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu pergunto, todos 2 fizeram uma casa? Não fizeram, pastor Marcos? Todos 2 fizeram o quê? Fizeram uma casa. Olhe bem para cá. Todos 2 fizeram uma casa. Todos 2 construíram uma casa, não construíram? Todos 2 construíram uma casa. E será se esse homem que construiu a casa na areia, se alguém diz que pode ser uma parábola, pode ser uma analogia, uma comparação, mas quem é louco de construir uma casa sobre a areia? Já observaram isso? Sabendo que vai morar nela, doutor Kels. Como é que você sabe que você vai fazer uma casa, que o alicerce dela não presta, mas você vai morar nela? Talvez você diga assim, pastor Oziel, não tem fundamento isso mesmo, mas tem. Tem gente que sabe que o crime não compensa, mas comete, está dentro do crime. Os profetas menores, como Abacuque, Sofonias, eles falaram de casas que são construídas na criminalidade. Quem é que não sabe que um jovem, ele termina cedo se ele se envolver no mundo do crime? É uma construção da casa, que eles pensam que é uma casa correta. Por isso que o Salomão disse, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é o quê? É morte. Agora prestem bem atenção. 2 casas, eu pergunto aqui aos irmãos, se alguém construir uma casa na rocha, e construir também uma casa na areia, ambas com o mesmo material, e dá uma performance bonita, ficam lindas as casas? Ficam. Às vezes ela tem uma bonita arquitetura, ela tem no lado interno os melhores móveis, porque são 2 casas. Agora a questão não é saber se a casa está de pé, porque casa todo mundo pode fazer. A questão é saber, prestem bem atenção, a questão é saber qual é o material que você está usando para fazer essa casa. Porque a casa cai quando ela tem superficialidade. E há muita gente colocando material superficial. Há casamentos de fachada. Há empregos e promoções de fachada. A família que ela se apresenta beleza na internet. E quando alguém diz, meu Deus, o fulano de tal tinha um casamento tão lindo e caiu, aquilo não é da noite para o dia. É casamento em cima de areia. Vocês entenderam agora?
É casamento em cima de superficialidade. Ah, pastor Ziel, mas era tão lindo aquele pastor, mas a esposa dele. E a gente sente, porque quem é que não sente? Agora Jesus, ele não está dizendo aqui, e ele nem ora pela casa que está na areia. Jesus nem ora, nem defende, nem faz apologia para a casa que está na areia. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que Jesus não defende e nem diz para o homem que vai construir na areia: cuidado, meu amigo, não faça uma casa na areia? Por que Jesus não proibiu ele? Por que Jesus não alertou ele? Porque, preste bem atenção, o material para fazer a casa, o Senhor disponibiliza para nós. Entendeu agora? O material para fazer a casa, o Senhor disponibiliza para nós. Eu vou mostrar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 3. Só para vocês terem uma ideia, porque às vezes, irmão, tem irmão que diz: ô pastor, ore pelo meu marido. Mas o que ele está escolhendo? Qual é o material que ele está escolhendo? E aí o apóstolo São Paulo, aqui no capítulo 3, ele vai mostrar para nós, verso 10, coloca o 10 aí. Olha o 10. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como que? Eu disse lá que tem 2 homens construindo. Quem? 2 o quê? Vamos lá, falem vocês. Tem o quê? 2 homens. Os 2 estão com os mesmos ideais, fazendo o quê? Uma casa. Os 2 vão construir uma casa bonita e bela. Agora, prestem bem atenção. Qual é a diferença entre os 2 homens? Não, entre os 2 homens. Um é sábio e o outro é o quê? Olhem para cá. São 2 homens que estão construindo 2 casas. Mas um é o quê? É sábio. Eu já falei essa palavra aí no grego aqui. Quem tem a Bíblia aí pode ver. Vocês sabem o que é isso aqui? Olhe para cá. O sábio, ele não escuta qualquer conversa. O sábio não vai pela cabeça dos outros, ele testa o material. O sábio não anda atrás de grandeza, ele anda atrás da essência da sabedoria. O sábio, ele não está atrás de aplausos, ele está atrás de um bom alicerce. E quando ele vai construir, a sabedoria dele leva ele a escolher o melhor material para colocar onde ele vai. Aonde ele vai fazer o quê? Aonde ele vai morar, gente? Ele quer o melhor material, porque ele diz: eu vou viver dentro desta casa. Eu vou morar nesta casa. Me parece que é Sófos. Achou aí? Isso aqui é muito interessante. Está aí, eu me lembro. Isso aqui eu estudava demais. Está aqui, ó, no verso 10. Verso 10. É a mesma palavra. Olha, segundo a graça de Deus que me foi dada. Aí ele diz aqui, ó, prudente. Sofós. A palavra sofós, que aqui está, é um substantivo no nominativo. Aqui, ó, sofós é a palavra sofia, é a palavra sabedoria. Olha como isso aqui é lindo, gente. Agora, olha o que Paulo diz. Jesus disse: o homem prudente. É o homem o quê? Prudente. Esse homem prudente, ele não vai pegar qualquer material. Ele não vai pegar qualquer tijolo, qualquer areia. Ele não vai.
Construção é tão séria, irmãos. E a gente que não entende de construção, nós agora lá no terreno, para a coberta que está sendo feita, tem que fazer análise de solo. As estacas vão descer 16 metros para baixo. Aí depois vai ser construído um pilar em cima da estaca. E eu disse para o engenheiro e arquiteta: meu Deus, irmão, para que tanto gasto nisso? Ele disse: pastor, o peso do vento. Eita. O peso, irmão, tem irmão que pensa, até naquela época no interior, o pastor quando ia construir, aí pronto, ele derrubava, ele mesmo media, ele mesmo fazia. Não é assim? O peso do vento, o rapaz estava me explicando. Aí eu disse: irmã, tem isso? Tem, pastor. A carga do vento, é assim a linguagem dele, a carga do vento. Aí eles começam a explicar um bocado de coisa, e aí pronto. Eu não sou engenheiro, mas eu também não posso dar uma de otário. Aí eu fico: mas isso aí é assim mesmo, bota para cá, bota para cá. E o senhor entende, pastor? Eu estou mexendo. Mas é porque também eu leio antes de ir falar com eles. Aí pronto, aí eles mostram para mim: ó, pastor, é desse jeito aqui. Aqui vai aguentar tantos quilos, não sei de que, vai aguentar tanto. Tá. Eu disse: é mesmo, irmão? É. Agora preste bem atenção. Vocês pensam que construir casa é fácil? Construir casa só pode fazer ela quem é prudente. Escolhe o material, escolhe a areia, escolhe o mestre de obra, escolhe o pintor. A gente quer fazer a casa melhor, mas acima de tudo, observe o que ele diz. Volta para lá, por favor. 1 Coríntios 3. Olha o que Paulo diz, aí depois a gente volta para cá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como que sabe o arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Agora, leiam vocês só o verso final. Como é, pastor Marcos? Mas veja cada um como edifica sobre ele. Agora o Senhor Jesus já colocou o fundamento maior. Agora, que tipo de fundamento, ou melhor, que tipo de objeto você vai colocar nesse fundamento? Isso é uma decisão sua. Aí às vezes tem crente que diz: o Satanás não vai entrar lá em casa. Às vezes o pregador: por que a gente faz isso aqui? Porque pentecostal gosta dessas coisas. Levanta a tua mão para a direita, para a esquerda. Onde é a tua casa? Aí os irmãos se animam: levanta, diga: demônio, tranca a rua, Exu, tu não entra na minha casa. Não precisa ele não, é só a tua língua grande. Ele já entrou. Porque depende do material que você bota, depende da tua decisão. Aí às vezes eu estou aqui naquele sensacionalismo, bota uma muralha de fogo lá em casa, cerca ela. Eu vou te dizer qual é a muralha: sabedoria na tua decisão. Veja cada um como edifica. Você não tem que ter injustiça na sua casa, mentira na sua casa, falsidade na sua casa, mesa redonda para fuxico na sua casa. Qual é o material que tu bota dentro desta casa? A filha chegou com algo, chegou com uma amiguinha, chegou com um amigo. Meu filho, o que é isso? Quem é essa pessoa? Nós não temos esses modos aqui. Mamãe, ela é... Não, de onde é? Qual é a origem? Seja sábio. Aí depois fica dizendo: meu Deus, por que o Senhor não deixou meu lar de pé? Quem destrói o lar é você. 2 homens constroem, 2. Agora, para me finalizar, por que o sábio foi prudente na construção? Olha, a Rebeca está dizendo: ele edificou na rocha. A rocha são os ensinos de Jesus. Mas eu pergunto, ela disse ali, a Rebeca, que ele foi construir na rocha. Por que ele foi inteligente de construir na rocha? É porque ele sabia que vinham 3 coisas contra essa casa.
Quais são as 3 coisas que ele sabia que vinha contra ela? Os ventos, a chuva e os rios. Olha, irmão, isso aqui é crente. É as bonitas da Bíblia, mas é porque a gente inventa muita coisa. O crente não pode ser alienado. Ele sabia que vinha contra a casa a ideologia de gênero. Ele sabia que vinha contra a casa casamento contrário. Ele sabia que viria contra a casa toda tempestade. Coloca lá, irmão, para vocês observarem. Eu acho bonito, irmão, esse texto. Olha aí. Não, pode passar aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, acho lindo isso aqui. É o 25. Bota aí, rapidinho. Pronto, ó, o 25, né? Cadê? Tá aí, eu estou aqui com a Bíblia, mas eu quero para os irmãos. Pronto, olha aqui. Agora, olha o que desce com a casa. Qual é a primeira coisa que desce? Chuva. Marca aí, filho. Pode marcar. Desceu o quê? A chuva. Primeiro não foram os rios, porque rio não é chuva. Primeiro o que cai vem de cima. O que vem contra a casa? A chuva. E depois que a chuva desce, ela faz o quê? Enche o quê? Enche os rios. Não é a chuva que destrói a casa, porque a chuva é de cima, ela não entra no alicerce. Mas os rios se inundam com a chuva. Aí é por isso que você vê a cidade fulano de tal está debaixo de água. Não foi a chuva apenas. A chuva caiu, mas os rios transbordaram. Agora deixa eu dizer uma coisa. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram o quê? Os ventos. Agora olha para cá, irmãos. Esse homem que é inteligente, esse homem que é prudente, esse homem que é sábio, ele, antes de colocar a casa de pé, ele pensa primeiro no quê? No alicerce, Montonho. Antes dele colocar, porque a casa de pé é só fachada, a casa de pé é só beleza, a casa de pé é só arquitetura, a casa de pé é só uma glória. Agora o que mantém a casa não tem beleza, fica escondido. Não é assim? Irmão, Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Oh, aleluia. Aí às vezes, irmão, Jesus vai lá em casa, passa lá em casa. Eu não quero que ele passe. Eu quero que ele seja a minha rocha, aonde eu esteja edificado todos os dias. Eu quero fazer como os 2 discípulos de Lucas 24. Já é tarde o dia, já declina. Fica conosco. Fica conosco. Quem pode dizer para ele aqui esta noite: fica conosco, mora aqui nesta casa, seja o nosso alicerce. Oh, irmão, mas é gostoso. Aí pronto, aí olha para cá. Depois que você faz o bom alicerce, escolhe o melhor alicerce, aí você vai construir a casa. E aí Paulo diz nesse mesmo texto: veja cada um como edifica. Aí ele fala de 3 materiais positivos e 3 negativos. 3 materiais positivos. Edifica colocando o que no fundamento? Vamos falar do positivo: ouro, prata e pedras preciosas. Olha para cá. Quem é prudente não vai botar miséria na sua casa. Esse negócio que a irmã diz: olha, eu estava no trabalho, mas eu fui assediada, eu traí meu velho me perdoa. É porque tu não botou ouro.
Olha, é o seguinte, quando dá fé a Polícia Federal arromba a porta da tua casa e os vizinhos tudinho que é ladrão, bandido, casona bonita, dormindo no ar-condicionado, ladrão. Mas quem botou material lá que não presta? Falta de prudência. É por isso que quando o rei de Sodoma disse para Abraão: me dá as almas, ele disse: eu não quero nada teu, para que amanhã tu não digas que me enriqueceu. Mãos limpas. Pode morar debaixo de uma casinha, às vezes é só uma brasilitezinha, que aí você queima, é quente. É assim ou não é? Pronto, eu morava em Teresina com aquela ali, e aí de madrugada nós acordávamos, o ventilador, pronto, um calor tremendo, tem a ver que ela até se banhava de madrugada. É assim. Mas eu não fui comprar lá, saí de Teresina, alguém não disse: não, pastor Mosel deixou um ar-condicionado aqui devendo. Não. Pronto, só use o que você pode. Só compre, deixa de andar se amostrando, querendo fazer a casa sem ter. Aí tem gente que diz: eu estou sofrendo muito, minha vida é um sofrimento. Talvez você escolhe isso. Quer ser rico, quer ser grande. O iPhone 17 já saiu. Aí não pode comprar 1 quilo de banana, mas anda com um iPhone, é 17, né? É o 17. Aí pronto, irmão, lavou nisso. E colega, vamos pro shopping hoje? Aí liga para a amiga, a outra que também parece que é rica, né? Aí pronto, parece, aí sai todas elas com um monte de bolsa e um monte de cartão. Aí às vezes até quando vai pagar, passa esse, aí não deu aqui, tenta esse, não tem, porque tu não botou lá. É assim, irmão, eu vivo a vida, olhe para cá, eu não quero nada na minha casa que não seja ouro, prata e pedras preciosas. Ai, irmã Lucinda, só é bom a gente botar na casa o que vem do céu. Por isso que o Salmo 128 diz: e de Sião virá a bênção. A tua cama, teu quarto, pronto. Você olha para um abajurzinho, está lá. Ei, mas eu lutei para comprar esse abajur. Mas é tanta felicidade, não é assim? A cama, essa cama eu lutei. Eu me casei recém-casado. A cama que eu comprei era de mola velha, que os vizinhos escutavam a zoada velha das molas. E aí, pastor, irmão, compre um colchão. Mas eu não tinha dinheiro para comprar outro colchão. Era aquele ali mesmo, pronto. É assim. É coisa boa. É a tua casa limpa. A minha geladeira tinha uma liga que quando eu fechava ela, aí ela abria. Eu botava a garrafa d'água e quando eu fechava ela voltava. Aí eu botava uma liga, pronto, para segurar. Desse jeito. Irmão, eu me lembro disso porque é tão bom a gente ver o que Deus faz na vida da gente, não é assim? Aí pronto. Porque às vezes eu não ando contando isso aqui, mas às vezes tem irmão que pensa: não, tem isso aí não, tinha isso aí não, pronto. Mas nunca botei coisa suja na minha casa. Está ela ali, 32 anos de casado, pronto. Só as coisinhas que eu posso usar. É desse jeito. Quais os materiais que não prestam, que tem gente que bota na casa? 3, madeira, feno e palha. Olha para cá, digam vocês para mim encerrar: madeira, feno e palha. Vamos lá, diga bem forte agora os 3 materiais que tem gente que bota na casa. Irmão, quando pega fogo, esses 3 aqui, eles não têm durabilidade de nada. O cupim derruba, come ele, faz tudo. E o fogo, na hora que você bota no feno, que é um capinzinho seco, e o mato, na mesma hora o fogão, uma zoadona. Mas aí pronto, cai.
Não me iludo? Tem irmã que tudo é iludida. Você já viu a fulana de tal? Ela tá viajando para Nova York. Tem irmão que é besta com essas coisas. Irmão, tem irmão foi para Nova York. Eu disse, glória a Deus, amém. Oh, mas é bom. Só diga assim. Mas tem pessoas que se amostram. Até, às vezes não sabem falar o inglês. Aí quer treinar para dizer. A Vi foi muito. Estou chegando de New York. Aí o irmãozinho fica, irmão? Irmão, quando a pessoa chega para mim, eu estou acabando de chegar de Dubai. Eu disse, é bênção, né? Amém. Está parcelado 30 anos para pagar a viagem de Dubai. Irmão, não se iluda com essas coisas, não. Viva a tua vida feliz. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí, irmãos, 2 casas, 2 homens. Agora preste bem atenção. O homem prudente soube escolher o alicerce, soube escolher o material, porque ele não queria nada de superficialidade. Vira aí e diga assim para o teu irmão: meu irmão, não vamos construir na superficialidade, não. A superficialidade é a areia. Agora preste bem atenção, para me encerrar de uma vez. Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que você sabe se as 2 casas foram construídas? 2 homens construíram a casa, elas ficaram de pé. Mas como é que você sabe qual é a casa verdadeira e a casa falsa? Hein? Aqui ele diz: como é? É a que suporta as afrontas, as lutas e permanece de pé. A casa verdadeira não é a que não tem luta, não é a que não tem chuva, não é a que não tem o vento, porque o vento vai bater na nossa casa, sim ou não? A chuva vai bater na nossa casa, sim ou não? E os rios vão até... Olha, irmão, tem casa de crente que o rio vai entrar. Às vezes você vê casa de crente, inundou, aí você, irmão, eu perdi tudo. A água deu até na parede. Mas depois que o rio baixa, fica a marca, não fica? Mas a casa não caiu. Porque olha para cá, eu sei que a casa é verdadeira é quando ela tem capacidade de suportar. Eu sei que o crente é real quando ele resiste. Nesse negócio eu não aceito, aqui em casa eu não aceito, aqui em casa eu não aceito. Pronto, a Bíblia diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa de Jó. Eita! Pá! A casa do material caiu, até os filhos, os bens. Mas depois que acabou tudo, tinha uma casa que ninguém destruía. Era a casa da vida espiritual de Jó. 1:20 e 21 de Jó, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu o Senhor me deu. É estrutura. O vento bateu na casa de Noemi, matou o marido, matou os 2 filhos, e ela voltou para a terra dela. E quando foi entrando, alguém disse: Shalom, como está você? Noemi, ela disse: Noemi, não. Mara, eu estou amarga, porque o Deus eterno me amargurou. Eu saí farta e voltei com as mãos vazias. Estava acabada. Mas a mulher Noemi de Deus estava de pé. Ela abriu a boca e disse: ele foi quem fez isso. Eita, irmão, e depois que ela balança nos seus braços o meninozinho de Ruth. Até as mulheres, olha, vocês observaram que as mulheres não cantam para Ruth, canta para quem? Para Noemi.
A velhona levantou. Ei, velha crente, irmão. Rapaz, irmão, eu acho bonito. E tem uns crentinhos de farofa. Os crentinhos de farofa. Tem uma lutinha, aí pronto, ele sai atrás de igreja. É corrente não sei de que, é corrente não sei de que. Pronto, irmão, quando eu estou na prova, pronto, toda hora tem um irmão que me liga: pastor, o senhor vai passar por uma prova, pela luta. Eu disse: é mesmo, irmão? É. Pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu disse: é mesmo? É. Aí na hora que eles terminam de contar, eu entro pro meu quarto: meu pai, eles estão dizendo isso, mas eu sou crente, pai, me ajuda. O que eu vou fazer mais? Hein? O que eu vou fazer mais? Se eu me preocupar, não vai resolver. Senhor, me ajuda, me dá graça. Oh, irmão. Aí eu me levanto e fico de pé pela graça de Deus. Olha para cá. Sabe quando é que a casa é real? Porque tem a casa de fachada, a casa bonita, pronto. Qualquer coisinha um casamento se acaba. Qualquer coisinha um marido: eu não te amo mais, esfriou meu amor. Casa velha na areia. Casa na areia. Eu conheço marido aí que a mulher teve câncer, que operaram o seio, tirou e ele lá: minha filha, mas eu te amo, eu estou aqui contigo. Oh, irmão. Nada de ser vergonhice, nada de trocar de mulher. Conheço muitos. E chorando pela mulher. E aí é dizendo: pastor, eu estou na prova, mas Deus vai me dar vitória. O ventozão bateu. Eita, a chuva caiu. Os rios encheram a casa. É assim. Mas está de pé. Balançou, olha, balançou a casa. Sacudiu, mas não caiu. Não caiu. Aí a casa superficial, só areia, só coisa bonita, mas o material lá dentro é palha, feno e madeira. Caiu. Que Deus abençoe. Que você construa a sua casa com oração. Que você construa a sua casa no temor de Deus. Que você seja um crente. Chame teus filhos, meus irmãos. Ore a Deus. Chame tuas filhas, ore a Deus. Consagra a tua casa. É a tua filha, é o teu filho. Hoje eu estava dizendo, ontem eu disse para Deus em oração: ore até pelos teus filhos. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, minha filha, eu tenho ensinado nos teus caminhos. Eu tenho esse menino, pai, que já vai fazer 40 anos, que nem o Isaac. Isaac casou nessa idade, né? Fique desesperado, não. Confie em Deus. Pronto. Confie em Deus. Eu tinha um amigo meu, ele já partiu para a eternidade. Ele casou com 82 anos e foi passar a lua de mel lá em Gramado. E aí eu disse para ele, conversando com ele com todo respeito, eu disse: meu pastor, o senhor com 80 e tantos anos casou de novo. Eu disse: casei. Está aí ela, pergunte quem é aqui o fulano de tal. Aí eu me virei para ela: irmã, disse, aí é macho, pastor. Eu disse: mas com essa idade? Ele disse: é macho, esse homem é duro. Aí ele disse: pastor, eu tenho promessa de Deus. Eu disse: é mesmo. E quem tem Deus na vida, irmão, Deus abençoa. Até a mulher de idade, quando ela tem Deus na vida, ela fica bonita. Porque a Sara, por onde andava, era uma velhona, e os reis tudinho doido por ela. Não era assim? Tem umas aí que luta para escapar. Mas não tem jeito não, porque está faltando a graça de Deus. Agora, eu conheço muitas velhonas crente, bonita, mulher de Deus, postura. No interior dela Deus habita. Aí Deus vai mantendo, pronto. Aí o rosto fica bonito, fica com 70, 80 anos, mas fica uma velhona segura. Pronto. Não é velhinha com molecagem não. É umas velhonas segura, mulher de Deus. Pronto, já colhemos a oferta, não já? Saíde, canta aqui um hino. E é o culto da família. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, abençoa cada pai de família aqui. Abençoa cada filho. Abençoa cada lar. Abençoa cada família.
Abençoa este lar, abençoa este pai e esta mãe, abençoa esta casa. Senhor, Tu és o Deus que cuida do nosso lar. Coloca a pessoa certa para esse filho, a esposa certa. Manda o esposo certo para essa filha. Que neste lar não haja desespero. Que tudo seja edificado com ouro, seja edificado com prata, seja edificado com pedras preciosas. Senhor, que nesta casa não se ouça tragédia, miséria. Que nesta casa esse filho não seja vítima da droga, do crime. Que ele não escolha, porque a decisão é de cada um, Pai. Que ele não escolha a madeira, o feno, a palha, mas que seja sábio para colocar o melhor material na casa, a maior rocha, que é Cristo Jesus. E a escolha quem faz somos nós, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus.